Climaço pesado antes do jogo Flamengo e Vitória. O time do Vitória soltou uma nota à CBF pedindo arbitragem justa no jogo de amanhã contra o Flamengo. Vou falar também sobre uma covardia com o Flamengo, é isso mesmo. Flamengo denunciado pelo STJD. Vou falar também sobre Rian Roberto, isso porque a novela continua, está longe de se encerrar. Vou falar também nesse vídeo sobre a FIFA ajudando o Flamengo, 500 mil dólares por cada jogador convocado. Essas e outras aqui agora nesse vídeo, mas antes de começar o vídeo, peço para você, na humildade, na moral, quem não é inscrito no canal, se inscreve, dá aquela moral pro canal, você não paga nada, é de graça, deixa o seu like, aciona o sininho das notificações e bora que bora, porque é tudo nosso. Vem comigo, nação. Bem, já vamos começar o vídeo aí falando sobre esse climaço quente aí entre Flamengo e Vitória às vésperas do jogo de volta da Copa do Brasil, jogo de ida 2-1 pro Flamengo, e o clube baiano ele entrou com uma representação na CBF reclamando aí dos lances envolvendo Luiz Araújo, Saul e Arrascaeta no jogo de ida lá no Maracanã. E o técnico Jair Ventura, ele também pediu aí uma arbitragem mais justa para o duelo desta quinta-feira. Ou seja, o problema sempre é a arbitragem, o problema sempre está na arbitragem. A arbitragem errou nos lances, sim, errou. Mas se continuar toda vez assim, gente, vai ser pior, porque a chance do árbitro errar no próximo jogo é maior ainda, porque os árbitros irão apitar o jogo pressionado. Então vamos deixar aí ver o que vai acontecer, né? Esperamos mesmo que seja uma arbitragem justa para os dois lados, mas se essa pressão aí interna não vai ajudar em nada. E o técnico Leonardo Jardim, ele comentou em cima do comentário do Jair Ventura sobre a arbitragem, e ele falou a seguinte frase: sobre o clima da partida, a gente tem que preparar a equipe mentalmente, porque pode acontecer outras coisas além do futebol. Essas foram as palavras do Leonardo Jardim, que já deu na lata, né, gente? Deu na lata mesmo aí. O Flamengo que tem uma invencibilidade aí de 11 jogos em sequência, sem perder. Nessa longa invencibilidade foram 2-1 no Bahia, 4-1 no Medellín, 4-0 no Atlético Mineiro, 2-1 no Vitória, 2-1 no Fluminense, 2-0 no Cusco, 1-1 com o Estudiantes La Plata, 3-1 no Santos, 2-2 com o Vasco, 1-0 no Grêmio. O jogo contra o Medellín aí, dessa sequência, ele não aconteceu, né, meus amigos? Bem, mudando de assunto ainda, falando sobre Copa do Brasil, já temos alguns clubes que avançaram para a próxima fase. O Fluminense venceu o Operário por 2-1 e se classificou. O Cruzeiro venceu o Goiás por 1-0 e se classificou. O Internacional venceu o Atlético Clube por 3-2 e também avançou aí, né, para a próxima fase da Copa do Brasil. O Flamengo ainda, agora já falando sobre Copa do Mundo, jogadores na pré-lista das seleções, o Flamengo estuda aí realizar ao menos um amistoso durante a pausa para a Copa do Mundo. Embora o planejamento já esteja sendo traçado pela diretoria, nenhum adversário foi fechado até o momento. Existem boatos sobre a realização de um mini torneio envolvendo Flamengo, Grêmio e Corinthians, mas ainda não há nada oficial nos bastidores do clube, tá, gente? O Flamengo que será ajudado pela FIFA e ganhará milhões aí com os jogadores na Copa do Mundo. Mas, antes da gente falar sobre esses 12 jogadores, eu quero dar um recadinho importante para vocês. Tá vendo o produto aqui embaixo? Lá você vai encontrar diversos produtos do Flamengo, licenciados, legalizados aí. Clica lá, você vai encontrar camisas originais como essa, você vai encontrar boné, caneca, tem bola de futebol, tem luva de goleiro. Então vamos lá, clica aí, gente. Cada produto oficial que você comprar do Flamengo, você estará ajudando destinamente aí o clube e também o canal. Vamos que vamos agora falar sobre esse assunto aí dos jogadores, isso porque o Flamengo tem 12 jogadores na pré-lista por 4 países para a Copa do Mundo. Pelo Brasil, o Flamengo tem 7 jogadores: Danilo, Léo Pereira, Léo Ortiz, Alexandre, Lucas Paquetá, Samuel Lino e Pedro. Pelo Uruguai, Arrascaeta, De La Cruz e Varela. Pela Colômbia, Carrascal e Plata. A FIFA anunciou
A FIFA anunciou que pagará, gente, nada mais, nada menos do que 500 mil dólares por cada jogador na Copa do Mundo, tá? Essa participação dos jogadores aí, ela renderá milhões aos clubes. E por que o Flamengo pode faturar milhões aí com os seus jogadores? Porque o Flamengo ele tem 7 jogadores na pré-lista e 12 jogadores na pré-lista e ao menos 7 deles estarão na Copa do Mundo. Então o Mengão aí ganhando esses milhões aí, né, com esses jogadores, e bora que bora aí, só dinheiro entrando no caixa. Bem, um lado ruim é que você tem a possibilidade de jogadores lesionar, mas pelo lado bom, o caixa do clube vai ser uma excelente coisa, né? Porque daí você já vai pagar até o próprio salário desses jogadores que estão lá na Copa do Mundo, né, gente? Bem, Paquetá está de fora, tá, do jogo de amanhã contra o Vitória. Ele será desfalque nessa quinta-feira. Existe possibilidade do retorno do Paquetá contra o Atlético Paranaense no domingo, tá, gente? Agora, mudando de assunto, vamos falar sobre Rian Roberto. O Rian Roberto, meus amigos, e tá uma novela aí envolvendo esse garoto. O que acontece é o seguinte: o Lille da França, né? O Lille da França, ele enviou uma proposta para o Lucas Paquetá, para o Rian Roberto, cobrindo a proposta do Shakhtar Donetsk. A proposta do Shakhtar Donetsk era de 10 milhões de euros, sendo 7 milhões e meio para o Flamengo, mais 2,5 para o Atlético Paranaense. O time do Lille, ele cobriu a proposta, igualando ali 10 milhões, porém 8 milhões fixos para o Flamengo, 2 milhões para o Atlético Paranaense. Eis de que o Benfica de Portugal sinalizou ao Flamengo com valores maiores, tá? Valores que podem chegar aí a casa dos 15 milhões de euros. E com isso, o Shakhtar Donetsk, ele enviou, tá, a proposta, mais uma proposta para o Flamengo, pelo meio Rian Roberto, que seria por 85% dos seus direitos. Detalhes aí que o time ucraniano queria, né? 80% dos direitos do jogador, o Flamengo quer vender 75%. Porém, o Flamengo recusou essa proposta e vê a proposta do Benfica como bem viável. A proposta do Shakhtar seria 9 milhões de euros fixos, mais 1 milhão de euros por meta. O Flamengo recusou a oferta e busca aí 10 milhões de euros fixos, mais metas, como já informamos anteriormente. Lille e Benfica sinalizaram com valores ao Flamengo, demonstrando o interesse no atleta, mas sem proposta oficial na mesa ainda. Rian Roberto segue no sub-20 do Flamengo, mas sem jogar, tá? A diretoria rubro-negra adota cautela. Essa negociação envolvendo aí o time do Benfica, ela pode chegar aos valores que o Flamengo quer, 10 milhões de euros, né? Fixos mais metas. E com essas metas estipuladas aí pelo Benfica, que ainda não foram informadas qual seriam essas metas, o Flamengo poderia receber pelo jogador 15 milhões de euros, né, ao todo aí, no restante, né, até o, vamos supor assim, as metas todas batidas pelo jogador, o Flamengo arrecadaria com o montante todo 15 milhões de euros. O Flamengo ainda ficaria aí, né, com uma boa barganha aí de dinheiro na mão. Só que tem o Atlético Paranaense também, tá, gente? Tem o Atlético Paranaense no meio aí também, que tem porcentagem em cima do jogador. Então, o Flamengo vender o jogador, vai ter que dar uma fatia, né, para o Atlético Paranaense, que é o time que trouxe o Rian Roberto, né, e daí o Flamengo, o scout do Flamengo descobriu o Rian Roberto no Atlético Paranaense, foi lá, trouxe o Rian Roberto, e o Atlético ficou com uma porcentagem em cima do garoto, tá, gente? Então, essa é a atualização sobre o Rian Roberto. A novela continua. Agora vamos falar sobre covardia com o Mengão. O Flamengo, ele foi denunciado pela Procuradoria-Geral do STJD devido a graves desordens
nos arredores do Maracanã após o clássico contra o Vasco, no dia 3 de maio de 2026, com relatos de violência e uma morte. A denúncia baseada no artigo 213 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva fala aí que falha na prevenção, representação de ordens aí. O Flamengo pode perder de 10 mandos de campo a multa de até 100 mil reais, tá, gente? Foi marcado aí para o dia 14 de maio, né, que será amanhã na sexta-feira, o julgamento na terceira comissão disciplinar do futebol. O efeito suspensivo, o Flamengo pode aí recorrer adiando o cumprimento da pena. Adicionalmente, o jogador Jorge Carrascal recebeu suspensão de 2 jogos por brusco grave no clássico, entrada brusca grave clássico contra o Fluminense, e agora o Flamengo será denunciado aí por essas coisas que aconteceram em redor do Maracanã. Então tá aí, denunciado no artigo 213, risco de perder aí de 10 a 100 mil reais, de 10 mandos de campo e pagar multa de 100 mil reais. O julgamento será amanhã, no dia 14, na sexta-feira de maio, aí, na terceira comissão disciplinar, na terceira vara da comissão disciplinar. Tá? O efeito suspensivo, o clube pode recorrer da decisão, mas por enquanto aí o Flamengo vai aguardar o julgamento, né, gente? Então, é covardia. Por que é covardia? Cara, porque o Flamengo não tem culpa se depois do jogo lá fora, cara, tem confusão desses baderneiros aí com a polícia, né? E por conta disso, o Flamengo vai pagar, né? O Flamengo pode perder esses mandos de campo, o Flamengo pode recorrer e pode não perder 10 jogos. Por quê? Porque a gente teve um caso recente aí do Corinthians, né? Que perdeu ali, poderia perder mando de campo, jogar sem torcida. O que eu acho ali que vai dar é o Flamengo jogar sem torcida, né? Alguns jogos sem torcida, isso sim. Bem, o vídeo de hoje foi esse. Se você gostou, já se inscreve. É de graça, você não paga nada. Deixa o seu like, acione as notificações. Valeu, tamo junto, saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo.